desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e a oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos o entendimento, a fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva. Para iniciar nossos trabalhos, vamos fazer a oração. A oração pedindo por nós, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa, que nos ampare sempre por caminho do bem, que nos faça sempre pessoas melhores, que sempre nos mostre os melhores caminhos e que possamos sempre seguir a doutrina de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá, por essa paz que invade nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. E para hoje, para nossa alegria, temos o nosso amigo Aramis, irmão de ideal espírita, irmão de vida, irmão hóspede, né? Hã? Irmão hóspede. Irmão hóspede. E um amigo que nós começamos junto com ele a doutrina de Jesus, fundamos o centro lá em Sombrio. Então, vamos vibrar positivamente, porque tenho certeza que ele se preparou muito bem para essa explanação. Mas sempre a nossa vibração é bem melhor, né? Ajuda mais. Então, Aramis, que a paz de Jesus te ilumine, e que tudo aquilo que tu estudou, que tu te preparou, que tu consiga transmitir para nós da melhor maneira possível. Eu levo a minha para ti, gente. Quer que eu leve para ti? Não, pode deixar. Ó, espírito elevado. Subiu, né? Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui no Balneário Gaivota, Centro Espírita Allan Kardec, junto com todos vocês, somos todos irmãos, em especial ao Clédes e ao Feijão. Não que ele seja tão bom, mas nós vamos dar pouso essa noite, vou dormir na casa dele, mas é uma alegria, né? Vim dormir na praia, assim, grátis, né? Frio. Vamos ver. Até amanhã de manhã vamos ver, né? Conforme amanhã. Mas é muito bom mesmo a gente se reunir para falar da doutrina espírita, falar do Evangelho de Jesus. Quero parabenizar a cada um de vocês que aqui estão. Embora saiba que vocês estão fazendo a sementeira de vocês, estão cultivando o terreno de vocês, é muito gratificante encontrar irmãos que dedicam alguns minutos, umas horas, para tratar da vida espiritual, que é isso que nós fazemos aqui. Sei que muitos vêm aqui que estão com dores, com problemas de variada ordem, mas vêm. Tem outros irmãos nossos que alguns até gostariam de vir e não conseguem vir porque estão num leito de dor. Tem outros irmãos nossos que estão encarcerados, estão com a sua liberdade restrita por equívocos que cometeram. E tem alguns outros que não vêm
que ainda não despertaram. Antes de nós entrarmos no nosso tema, que é vestido de luz, contar uma página para vocês que está no livro A Vida Escreve, ditada pelo Espírito Hilário, psicografia de Chico Xavier, porque ela tem muito a ver com o tema que nós vamos tratar hoje. Eurípides Barçanufo foi um espírita dedicado, trabalhador em Minas Gerais, e ele, no movimento espírita, ele é conhecido como o apóstolo da mediunidade, em razão de ter uma mediunidade bastante desenvolvida, de ser muito estudioso. Um fato curioso da vida dele foi a questão da bicorporeidade. Ele era professor, estava dando aula. Daqui a pouco, espera um minutinho, eu vou sair. Mas o corpo dele ficou ali parado, estático. E ele saiu. Dali um pouco, se recobrou e começou a falar com a turma. Como se não tivesse acontecido nada. Passa alguns minutos, entra um homem na sala de aula, batendo. Ei, professor, o senhor precisa ajudar a minha esposa, ela vai ter filho agora. Ela está para ter filho, o senhor precisa ir lá ajudar. Ele ajudava naquela época, isso 1700 e pouco. O pessoal não tinha ainda recurso de médico, tudo, então ele também fazia parte. Aí ele falou, não precisa, eu já fui lá. Como o senhor foi? Eu vim pela estrada, a cavalo, não encontrei o senhor. Ela está lá, vamos. E insistiu tanto com o homem, tanto insistiu, que Eurípides foi. Quando chegou lá na casa do homem, a mulher já bem disposta. Ô, senhor Eurípides, o que o senhor vai fazer de novo aqui? Está tudo bem comigo, com o nenê? Estamos todos bem. Ele tinha, pelo fenômeno da bicorporeidade, foi lá e fez o parto da criança. Isso é um fenômeno mediúnico comum para aqueles que são mais afeitos à Igreja Católica. Santo Antônio de Pádua fez isso num tribunal para salvar o pai dele num julgamento em Lisboa. Estava numa cidade e Santo Antônio de Pádua se desdobrou de corporeidade e foi numa cidade. Esse do Eurípides Barçanufo, quem quiser depois ver a história todinha, no livro A Vida Escreve, psicografia de lá. Quem quiser ver do Santo Antônio de Pádua, coloca no Google lá, vai encontrar as datas, tudo certinho. Por que eu coloquei isso? Porque uma noite, dormindo, quando começou a dormir Eurípides Barçanufo, vocês sabem que quando a gente dorme, o espírito sai do corpo. A gente sai, todos nós saímos. Depois, quem quiser saber como, nós explicamos. Mas todos nós saímos. E Eurípides começou a sair. E alto, começou a subir. E daqui a pouco, opa! Como se ficasse, eu estava vendo aquela distância que estava ficando do corpo, mas como duas mãos invisíveis eu levasse, foi levando, levou, muito alto. Daqui a pouco, ele se percebeu, deu aquela estabilizada, estava numa campina verdejante, assim, estabilizou, como se recobrasse os sentidos, isso ele dormindo. Olhou, viu lá na frente, assim, um vulto. Andou um pouco mais, chegou, cristalizou, parou. Ele reconheceu, era Jesus. Mais um pouquinho, vem a claridade, olha melhor e vê Jesus está chorando. Jesus está chorando, ele olha, Jesus, você está chorando? Nenhuma resposta. Ele espera um pouquinho para ver se Jesus tinha ouvido mesmo. Ele diz, Jesus, o senhor está chorando por causa das maldades que a gente faz lá na terra? Nós estamos tão atrasados ainda? Jesus se vira, olha para ele. Não, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Eurípides vai voltando, recobra, acorda no corpo de carne de madrugada, nunca mais, aquele dia não dormiu mais, nos dias seguintes pouco dormiu.
passou a trabalhar praticamente dia e noite depois desse contato com Jesus. Nós estamos há 2000 anos com o contato do Evangelho de Jesus. E nós praticamente deixamos de lado, não vivenciamos. Por isso escolhi o tema para hoje de Vestidos de Luz, porque foi Jesus que nos disse: brilhe a vossa luz. Vamos ver como é que nós vamos fazer essa nossa luz brilhar. Onde que nós vamos nos basear para fazer todo esse trabalho? Primeiro nós vamos pegar o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, na Bíblia lá, capítulo 5, versículo 13 a 17, trata da missão dos discípulos. Todos nós, que tem gente que pensa que não é discípulo de Jesus, todos nós somos. Se eu quiser. Nós podemos ser discípulos de Jesus. Nós podemos ser as cartas vivas do Evangelho. Mas depende de nós. Lá diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que nos vale o conhecimento do Evangelho de Jesus se nós não colocarmos em prática e dividirmos com aquele com quem nós convivemos? Nós estamos inseridos numa comunidadezinha pequena, primeiro a família, mas depois temos a escola, o trabalho. Onde nós estamos? É para esse lugar que o nosso Evangelho tem que ir. Ah, mas, seu Aramis, eu tenho que ir, então sair, pegar por a Bíblia debaixo do vaso, sair pregando? Não. Nós vamos vivenciar. Nós vamos pôr em prática aquilo que aprendemos. E aí as pessoas vão nos seguir. Diz mais ainda: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Nós não podemos, eu digo assim, nós que já encontramos Jesus, já estamos vindo à casa espírita, já temos em casa, às vezes, o hábito da oração, já ensinamos algumas coisas para os nossos filhos, não podemos deixar escondido isso. Se o Evangelho é bom para mim, por que não é bom para o outro? Por que não é bom para o meu filho? Por que não é bom para o meu pai, para o meu irmão? Fazendo um parênteses aqui, e fazer 4 perguntas que nós deveríamos nos fazer todo dia. Cada um de nós deveria fazer todo dia essa pergunta. Não precisa ninguém responder, mas a gente tem que pensar sobre ela. Quem eu sou? Você vê que tem bastante jovens, alguns já com um pouquinho mais de idade que eu, que a gente já tem filho pequeno, tem neto. Se um filho pequeno chegasse e perguntasse: pai, quem eu sou? O que a gente iria responder para ele? Será que eu sei responder quem eu sou? Eu dizer que eu sou filho do João, da Maria, da Paula, do Pedro? Não, foi eles que geraram o meu corpo. Eu sou mais do que isso. Então, alguns vão dizer, eu sou um ser pensante. Outros vão dizer, eu sou uma alma. Alguns vão dizer, eu sou o espírito. E, na verdade, nós somos. Nós somos um espírito imortal. Em sendo um espírito imortal, eu vivo como um espírito imortal ou eu vivo como se fosse morrer amanhã? Quando a gente começa ali nos bancos escolares, primeiro grau, segundo grau, a gente quer alcançar alguma coisa. E a gente vive daquela jeito, como um estudante o tempo todo. Se eu sou um espírito imortal, eu tenho que procurar viver como um espírito mortal. Aí vem a segunda pergunta. De onde eu vim?
se eu sou imortal? Se eu não vim do útero da minha mãe, que ali do útero da minha mãe só veio o corpo, o instrumento de trabalho, de onde eu vim? Aí vai ter muita gente que vai pensar, não sei. Alguns dizem, não, veio da esfera espiritual. Sim, nós viemos do mundo espiritual. E não é para a gente se admirar, isso não é coisa da doutrina espírita, não. Porque Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Nós, a olho nu, olhando para o céu, nós vemos 5.000 estrelas. No mínimo 5.000 estrelas, a olho nu. Mas sabemos que tem bilhões de galáxias. Se eu tivesse perguntado no início se vocês acreditam em Deus, todo mundo diria que acredita e diria mais ainda, que Deus é justo e bom. É misericordioso, é infinitamente sábio. Se ele é tudo isso, ele iria criar todos esses astros só para decorar? Não. Então é bem racional nós entendermos que há muitas moradas na casa do Pai. Então eu vim de uma dessas outras moradas, que nós podemos dizer, nós viemos do plano espiritual, de um outro plano, de uma outra dimensão. Então, opa, já sei, sou um espírito imortal, sei de onde eu vim. Mas daí me preocupa, porque aqui tem tanta coisa para fazer, e o que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel aqui? Jesus falou, brilha a vossa luz. Você é o sal da terra, mas qual que é? O que é a minha tarefa aqui? O que eu estou fazendo aqui? Às vezes a gente fica pensando, será que eu estou aqui só para procriar? Ou eu estou aqui para adquirir só um saber? Me tornar um médico, um engenheiro? Para que será? E a resposta é simples. Todos nós que aqui estamos para evoluir. Simples assim, evoluir. Em todos os sentidos que a palavra engloba. Eu tenho que evoluir intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Tudo aquilo que está à minha volta e com quem eu convivo, com quem eu interajo, são, entre as mestres, professores, para que eu adquira essas habilidades, essas virtudes. Deus nos criou simples e ignorante, mas perfeito. Como assim perfeito? Sim, perfeito, porque Deus, sendo perfeito, ele não criou nada imperfeito. Tudo que ele criou é perfeito. No nosso caso, nos criou perfeito em germe. Cabe a nós desenvolver essa evolução até onde é permitido. E a última pergunta, nesse parênteses, é: para onde eu vou? Tem muita gente preocupada que vai para o inferno. Não vai para o inferno, não. Ninguém vai para o inferno. Vai ficar tranquilo. Naquele inferno pintado por Dante, ninguém vai para lá, não. Nós podemos até viver situações difíceis por escolhas nossas, mas todos nós vamos retornar ao plano espiritual numa situação pelo mínimo igual, mas normalmente melhor do que como aqui chegamos. Porque nós não retrogradamos. Como não retrogradamos? Aquilo que a gente aprende no bem, não se desaprende mais. Porque o mal, que a gente pensa, o mal não existe. O mal é simplesmente a ausência do bem. Quando nós aprendemos a fazer o bem, viver o bem, não tem mais o mal. Naturalmente, que enquanto cometemos, infringimos leis, respondemos por isso. Então, eu encerrei com essas 4 perguntas, naquele parênteses ali do João, do Mateus, e vamos andar um pouquinho mais. Ele ainda tem uma outra parte que diz assim, mas será que tudo isso aí mesmo é só do Espiritismo? Não, Jesus falou para nós, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai. E no item 17, versículo 7, diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, eu vim cumpri-las. E daí a gente podia, peraí, como é que é essa história? Vamos lembrar lá, o tempo de Jesus, qual era a lei em voga no Ocidente? A lei em voga no Ocidente era o Torá, com 614 mandamentos, e os 10 mandamentos de Moisés.
Era isso que estava ali. O Pentateuco de Moisés. Era o que valia. Aí Jesus, não, tudo bem, está tudo correto, sim. Não vou facilitar a vida de vocês. Vocês podem cumprir só 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. E nós estamos aí 2000 anos capengando e nós estamos com dificuldade de amar quem está do ladinho. De amar um pai, de amar uma mãe. Imagine o outro. Porque o próximo é qualquer outra pessoa. Tanto que ele depois, o doutor da lei da época, quando ficou na dúvida, perguntou: Jesus, quem é meu próximo? Achando que ia enredar Jesus. Na época, os judeus tinham intriga com os samaritanos, e daí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que todos vocês devem conhecer. Quando o bom samaritano atendeu os sacerdotes, né? Mas agora eu queria dar uma voltinha lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, e antes de ler lá, de trazer a pergunta lá, eu quero ler para vocês um item do prefácio, que as pessoas, tem muita gente que tem medo de ler esse livro aqui, ó, pelo título, porque normalmente só traz assim, em letras maiores, o céu e o inferno. O nome do livro é O Céu ou o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Tem gente que não gosta de ler, tem medo de ler. O dia que lerem, vão ficar apaixonados. No prefácio desse livro está escrito assim: o Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo, é a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina aí são apresentados, até os que devem constituir o seu coroamento, mas era necessário dar-lhe o desenvolvimento, deduzir-lhe todas as consequências e todas as aplicações, à medida que se desenrolavam pelo ensino complementar dos Espíritos e por novas observações. Então, esse prefácio está dizendo o seguinte: ó, tem aqui o Livro dos Espíritos, está tudo aqui, mas precisava dar complemento. Aí saiu depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno. Quer começar a estudar a doutrina dos Espíritos? Eu nunca estudei, mas eu que tenho interesse. Comece pelo Livro dos Espíritos. E eu diria mais ainda, aqueles que estão procurando alguma coisa assim, mais imediata, lê primeiro o que é o Espiritismo. Lê o que é o Espiritismo, depois vai para o Livro dos Espíritos. Se vocês tiverem o capricho de ler uma vez só o Livro dos Espíritos, nunca mais vocês vão abandonar esse livro. Vocês podem deixar de frequentar o centro espírita, não precisam ser espírita, mas vocês vai mudar a vida de vocês. Então, fiz esse parênteses, porque agora nós vamos falar da questão 88 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Que eu falei para vocês que nós éramos espíritos imortais. Se alguém poderia ter, como é que é o espírito? Você já viu o espírito? Alguém já viu o espírito? Eu não vi. Kardec pergunta: os espíritos têm forma? Olha a resposta dos espíritos superiores: para vós, não. Para nós, sim. Para nós, dos espíritos superiores. O espírito é, se quisermos, uma chama, um clarão ou uma centelha. Por nosso nível evolutivo, nosso nível de compreensão, de entendimento, a melhor definição que nós temos para espírito é uma centelha, uma chama. E alguém podia perguntar: não é isso não. Eu vi minha avó desencarnou e eu vi ela. Ele viu o perispírito da avó. Porque esse ser que está aqui agora, esse que está aqui, é um conjunto de 3. O espírito, a centelha, o corpo material, esse que vocês estão vendo aqui, nada esbelto, bem gordinho, bem careca, e o perispírito, que é o corpo do espírito, é uma matéria que está essenciada, que ainda a nossa ciência humana não está estudando. Está recém começando alguma coisa. Muito recentemente. Inclusive, hoje já tem algumas faculdades estudando as obras de André Luiz, em especial no Mundo Maior, para estudar um pouco do perispírito.
começar a dar. Então, veja, isso aqui é uma ciência nova e que nós estamos tendo a oportunidade de atender. Mas daí, Kardec não fica satisfeito, só diz, eu não conheço, então ele faz uma pergunta à frente, diz assim, esta chama ou centelha tem cor? Daí os espíritos respondem, tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Deu para entender agora? Jesus falar, brilha a vossa luz? Vou ler de novo a resposta. Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então já dá para nós deduzir que o brilho, a vossa luz, vestidos de luz, significa nós, os modificados. Aí ele acrescenta, ali Kardec faz o comentário, representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos, colocam no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Será se existe espírito? Aí nós vamos voltar lá na ciência de novo. Teve um pensador francês que ele falou assim, todo mundo conhece a frase, penso, logo existo. Penso, logo existo. Então, esse foi René Descartes, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico, que deu origem à filosofia moderna. Ele é autor da obra O Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. Então, ali, Descartes enunciava o óbvio, o fato de não podermos existir biólogos, concebendo a própria existência, evidencia que existimos. Vamos querer andar mais um pouquinho agora, que a gente vai ver daí, quando nós olhamos assim, o que ao longo da nossa história, a gente deveria se perguntar, por que será que foram retratados os anjos um tipo de uma auréola? Tem que pensar. Por que será que registraram? Por que será que algumas pessoas pintaram determinados seres que deram nome de demônios ou de coisa assim, e pintaram de preto? Então, ó, videntes de acentuada sensibilidade confirmam. Espíritos evoluídos vestem-se de luz, como se exteriorizasse a própria virtude em vibrações resplandecentes. Espíritos comprometidos com o vício e com o crime apresentam-se escuros, luz eclipsada por seus pensamentos desajustados. Quem daqui assistiu o filme Ghost? Alguns assistiram. Então, eu não lembro o nome do autor, a mulher é Demi Moore, né? A atriz é Demi Moore. Então, ele é assassinado. Quando ele vai sair do corpo dele, faz uma luzinha branca, espíritos brancos vêm buscar ele. Um outro bandido que morre, aí vai lá. Veja, todas essas situações mostrando que o bom brilha, o ruim é opaco. Vai ficar a vida toda assim? Não. Todos nós vamos um dia brilhar, mas precisamos fazer esse esforço. Quem já viu falar da quiligrafia? Fotografia que se faz da ponta do dedo e capta a nossa energia. O nome disso é quiligrafia, é mais ou menos, acho que da década de 70 que surgiu, talvez um pouco antes, 60. Então, com aquilo ali, eles conseguem ver a aura da pessoa, dizer se a pessoa está doente, está triste, aquela coloração que a gente emite. Isso, vamos dizer que seja a década de 60, bota aí de 60 anos para frente, quanto que a nossa ciência e tecnologia vem avançando. Não vai demorar muito, nós teremos como se fosse um aparelho de televisão, onde vai nos enxergar exatamente como nós somos energeticamente. Vai acabar a farra do político que engana. Vai acabar a farra daquele que no seu negócio é inescrupuloso, porque vai estar ali, visível,
para cada um de nós. Isso não vai demorar muito. Isso a ciência vai comprovar aquilo que Jesus já nos ensinou lá há 2000 anos atrás, que a doutrina dos Espíritos vem trazendo há 160 anos, e nós ainda estamos relutando. Porque há uma coisa que é fatal, é fatalidade. Todos nós vamos evoluir e vamos progredir. Imaginem uma praça de alimentação com 3 entradas ou 3 saídas. Imaginar? Por uma entrada entra a ciência, por outra filosofia, por outra religiosidade, mas todos têm que se alimentar. Esse é o nosso caso. Então, tem muitos irmãos nossos que já estão seguindo a orientação de Jesus pelo simples fato de ter escutado o Evangelho de Jesus, retratado. Tem outros que foram só pela filosofia, e tem alguns que estão indo pela ciência. Todos vocês já sabem que hoje a ciência já manda, já orienta aos familiares, algum paciente adoentado, que se faça oração, se faça prece. Hoje a ciência já diz que o pensamento consome energia. Veja, então, nós, de um jeito ou de outro, nós vamos chegar nesse progresso. Nós vamos nos vestir de luz. Quanto antes fizermos, melhor para nós. Tá? Então, futuramente, teremos instrumental óptico com suficiente sensibilidade para detectar pela luminosidade o que vai no coração do humano. Então, aí vai mudar muito a nossa situação. Vai levar 10 anos, 20 anos, 30 anos, não temos como nós prever. Mas se a gente olhar os que são um pouquinho mais velhos, que são assim, mais ou menos rigurosos com a minha idade, faz o quê? 50 anos, que o nosso celular era um tijolo? Nem isso. Mesmo, né? Então, bom, quando eu entrei na faculdade em 1977, foram me apresentar o computador no Centro Politécnico, lá em Curitiba. Curitiba era a cidade universitária. Ah, vamos lá, vamos conhecer o computador. O computador era maior que essa sala aqui. E não, às vezes não podia nem fazer barulho, não podia fazer nada. Então, aquele computador, aquele tamanho todo, não tinha 10% do que tem no celular hoje. Veja a evolução. Então, nós vamos evoluindo, a ciência vai mostrar muita coisa que a gente ainda hoje não conhece. Para mostrar essa questão de vestido de luz, de se tornar um espírito melhor, eu queria lembrar para vocês, os mais antigos vão lembrar, os mais novos vão ficar curiosos, vão procurar depois, não sei se vão encontrar. Mas teve, década de 50, um filme que talvez tenha sido o melhor filme feito por Frank Capra. O nome do filme é A Felicidade Não Se Compra. O que conta a história desse filme? Tinha lá um espírito que queria ganhar asas. Queria ser anjo. Ele queria ser anjo. Ah, porque era anjo, já estava lutando não sei quanto tempo para ser anjo, tinha morrido, não conseguia virar anjo. Então tá, quer ser anjo? Tem uma tarefa para você. Você vai lá na Terra, tem um homem lá, que ele está querendo se suicidar. Vai lá, dá o jeito dele. Se tu salvar a vida dele, você vai ganhar asa. Aí tá, então tá, deu a tarefa, chegou lá e encontrou o homem. Aí, disse aqui, não, eu sou teu anjo. Eu vim aqui, eu tenho uma tarefa para fazer, eu tenho que cumprir. Mas por que eu não tenho nada a ver com você? Não, eu tenho que cumprir a tarefa por causa que eu só vou ganhar minhas asas de anjo, eu já morri, sabe que eu já morri. Eu só vou ganhar minhas asas de anjo se eu conseguir salvar a tua vida. E daí tanto faz que o homem ali não foi lá. Mas por quê? O que está interessado comigo? Então vou te mostrar umas coisas aqui. Dá uma olhada aqui comigo. Aí como se ele pegasse ali um laptop. Ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Morreu. Não morreu. Esse aí é meu amigo. Eu salvei ele quando ele estava lá nós era adolescente, fomos num rio lá e eu salvei ele. Se você não tivesse salvado, ele morreu. Isso é importante. Ele mandou mais um pouco, mostrou outra. Ó, essa mulher aqui, mano. Não, essa aí é minha mulher, ela não é baranga assim. Não, mas se não tivesse casado com você, se não tivesse dado uma vida para ela, a oportunidade, ela ter filho, aquela coisa toda, ela tem morrido. E assim foi mostrando várias situações
aonde aquele homem tinha sido útil, tinha sido bom, para dissuadir ele, porque ele queria a todo custo se matar. Aí mostra uma cidade, né? Ele olha a cidade assim, prostíbulo, lixo jogado na rua, tudo. Essa daí é a minha cidade. Essa é a minha cidade, não é assim. Tá vendo? Não é assim. Mas se você não tivesse feito aqueles empreendimentos, imobiliário, feito aquela coisa toda, teria virado isso. Então, você pare com essa história de querer se matar, porque você é muito... mas eu perdi todo o meu dinheiro, fui logrado, sabe que eu fui logrado? Eu estou assim, porque o cara me logrou, meu sócio me logrou, fui à bancarrota. Mas esse não quer dizer nada. A tua tarefa tu fez e tem mais coisa para fazer. Recomece, faz tudo de novo. Você já fez isso de novo, então tu não precisa lamentar. E assim faz outras histórias, que eu teria que lembrar de todo o filme, não vou lembrar todo ele aqui, mas mostrou para aquele homem que toda a vida, todas as pessoas que aqui estão, seja em que profissão for, fazendo o que for, é importante para a comunidade. E aí o anjo dissuadiu o homem de se suicidar, ele pega, volta para casa, chegou em casa, estava lá uma comemoração, aquela coisa, o que está acontecendo? Os amigos deles tinham se reunido para arrumar um dinheiro para pagar a falência dele, lá o prejuízo que ele teve todo lá, e nisso repica o sino, porque era dia de Natal, repica os sinos assim, e ele fala para a mulher, dizem que quando tocam os sinos, os anjos ganham asas, assim ganham luzes. Esse filme é muito bonito e mostra para nós a importância de nós sermos bons, a importância de nós fazermos a coisa certa. Tem horas que a gente fica na dúvida. Você sabe que a gente tem vergonha de ser bom? Vocês já não pegaram em situação assim, vergonha de dizer, não, eu amo Jesus. Eu não vou fazer isso aqui porque isso é errado. Não vou fazer. Então, e a gente às vezes, não, eu vou com outra, fica com vergonha de dizer que vou no centro espírita. Hoje em dia não, mas há 40 anos atrás não se dizia que ia no centro espírita. Normalmente ia na cidade vizinha. Sempre a gente foi atrás. A gente ia na cidade vizinha para ninguém ficar sabendo que eu fui. Tomar um passeio, não vou, não. Vou na outra cidade. Porque a gente não quer assumir Jesus. Perguntar para qualquer pessoa, no particular, vamos conversar sobre Jesus? Todas as pessoas vão dizer, não, é um exemplo de vida. Nós, na doutrina espírita, Kardec pergunta se tem alguém que sirva de modelo para a gente se orientar, nós somos ainda tão atrasados, tão imperfeitos, e daí os espíritos respondem, Jesus, ele é o modelo e o guia. E nós, até nas coisas simples, deixamos de seguir. Tem coisas que nós ainda não conseguimos fazer, porque nós ainda somos imperfeitos e nos falta envergadura moral para perdoar. Alguém tira a vida do nosso filho. Nós, às vezes, não temos envergadura para perdoar. Mas minha mulher me chamou de feio. Será se nem isso eu consigo tolerar? Será se eu penso que eu sou a azeitona da empada? Eu brigo com ela porque ela disse que eu sou feio. Tem as coisas que a gente precisa aprender. Eu tenho mais 5 minutos, tu não é 10, não? Mais 5? Pode ser 5. Então tá, mais 5. Então, senão não vai ter janta. Estou sentindo que se eu falar daqui, a janta já era. Para mostrar como é difícil a gente fazer esses ensinamentos de Jesus, Lázaro, o irmão de Marta e de Maria, traz para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, não me falha a memória, capítulo 7, uma página que se chama Obediência e Resignação.
duas virtudes que Jesus exemplificou de montão, que nós precisamos adquirir. Nós temos muita dificuldade em obedecer. Quantos de nós já não pisou no lugar onde estava escrito proibido pisar na grama? Nós pisamos. Quantos de nós já não ultrapassamos um sinal vermelho? Estava escrito, sinal vermelho é proibido passar. Quantos de nós já não fumamos? É proibido fumar aqui. Então nós temos muita dificuldade em obedecer. Temos muita dificuldade em ser resignado. Quantos de nós já não reclamou? Por que comigo? Se eu ganhar na Mega Sena, ninguém vai perguntar por que eu. Mas se eu jogar na Mega Sena e não acertar nenhum número, por que eu errei tudo? Né? Então nós temos dificuldade. Dois exemplos na nossa história da humanidade de obediência e de resignação. Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Como é que ela ficou sabendo que estava grávida? O anjo Gabriel veio e avisou. O que ela disse? Faça-se em mim a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade. Se não dá para mudar, eu tenho que aceitar. No nosso dia a dia, falece um amigo nosso, um parente nosso, um ente querido. Nós temos como evitar aquela situação? Já ocorreu, não tem? Por que eu esperneio? Por que eu esbravejo? Por que eu amaldiçoo Deus? Por que eu blasfemo? Falta resignação. O pobre de Deus, Francisco de Assis, era de família rica, Francisco de Bardoni, viveu na guerra, foi na guerra, tinha uma vida dissoluta. Em determinado momento, veio o chamado de Jesus. Ô, Francisco, não foi para isso que tu nasceu, não. Tu tem que pregar meu evangelho. O que ele fez? Abandonou tudo, foi seguir. E o que ele falou? Senhor, faça-se que eu seja um instrumento da tua paz. Eu serei um instrumento da tua paz. Isso é obediência. Nós temos dificuldade, se um filho nosso nos dá uma ordem, a gente é capaz de olhar feio e brigar com ele. Então, obediência, para facilitar, a partir de hoje, todos nós obedecemos melhor as coisas na vida. Obediência é o consentimento da razão. Obediência é o consentimento da razão. Se a ordem que me é dada é lícita, é válida, é boa, não interessa de quem vem. Eu vou cumprir. Resignação é o consentimento do coração. Se eu não tenho como mudar, eu tenho que aceitar. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Todas as palavras que eu trouxe para vocês é para mim. Se for útil para vocês, aproveitem. A caminhada nós caminhamos juntos, mas o progresso é individual. E nós não precisamos dar satisfação para a gente. Tá a cara do Neto, né? Tá a cara do Neto. Eu pensei que ele vinha aqui pedir uma balinha. Mimi, tem bala aí. Mimi era o filho dele que me chamava. E o Neto pai me chamava. E o pai do Emanuel. Gente, muita paz, obrigado por ter me ouvido. Dona Glésia Maria, não diminui muito a falar o Chantal. Não sei, gente, o que vocês acham? Não sei se eu não diminuo muito. Né? Então, muito obrigada, Aramis, pelo aprendizado da noite. Quer sentar ali? Quer sentar ali? Fica à vontade. Então, vamos elevar o nosso pensamento agora nesse momento, fazendo a nossa oração de encerramento. Fazendo a nossa oração, vamos fazer a caridade. Pedir para Deus, para Jesus, levar a nossa oração a todos os nossos amigos, a todas aquelas pessoas que deixamos em nossas casas,
Que Jesus ilumine, que Jesus abençoe, que a espiritualidade amiga nos ampare, que Jesus proteja a todos os nossos vizinhos, a todos os nossos amigos. E nesse momento também vamos fazer o nosso passe coletivo. Vamos sentar na cadeira o melhor que ela nos oferece e levar o nosso pensamento a Deus, que é infinitamente bom e justo. Que a espiritualidade bondosa, nesse momento, caminha pelo salão, derramando bênçãos de paz, de harmonia a todos nós, nos dando saúde, fé, amor e muita paz. E assim, fizemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja conosco. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Que assim seja.